Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, dia 19 de janeiro, amanhã é dia 20, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade maravilhosa. O nome da cidade do Rio de Janeiro, muita gente não sabe, é a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Então, proteja todos nós. Gente, Vasco e Flamengo, grande clássico de quarta-feira, independente do momento rubro-negro, independente aí da remontagem do Vasco da Gama, é sempre um encontro que chama muita atenção. Se concorda? E pelo lado do Vasco da Gama, volta a cavalaria. Inclusive, a gente já vai falar a respeito de Rayan, mas retornam, né? O Robert Renan, o Lucas Piton, que cumpriu a suspensão pela expulsão, o Barros, que ficou no banco no jogo de ontem com o Nova Iguaçu, mas não entrou, o Thiago Mendes, que não foi nem relacionado, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e o Andrés Gomes. São esses os jogadores que o Fernando Diniz deverá contar na quarta-feira, 21h30, diante do Flamengo. E, inclusive, sobre o Rayan, a informação é de que ele foi ao clube, esteve na academia, trabalhou normalmente na academia, mas não foi para o campo de jogo, aguardando a questão da negociação com o Bournemouth, lá da Inglaterra, e que já fez uma proposta oficial ao Vasco da Gama. Ontem à noite, já um pouquinho mais tarde, surgiu a notícia de que o Diniz teria convencido o staff e o próprio Rayan a ficar mais tempo no Vasco da Gama, esperando uma proposta melhor. Também vi informação de que chegaram outras propostas ao Vasco, sem ser essa de 35 milhões de euros, sendo 28 milhões em dinheiro, 7 milhões em bônus, algo nesse sentido aí, e o Vasco, então, fica aguardando. Lógico que o Vasco tem que faturar a maior quantidade possível de grana nessa transação do Rayan. Não é todo dia que você tem um ótimo atacante, principalmente forte, que chuta muito forte, veloz, enfim, tem um estilão bem europeu para vender. Então tem que faturar. Agora, a informação que a gente tem é de que o Rayan, o staff dele, já se acertou com o Bournemouth e esse time pagará para ele, em 5 anos de contrato, 35 milhões de euros, mais alguns gatilhos ali, né, de metas. Ele vai ganhar tipo 3 milhões e 600 mil reais por mês, aí fazendo, a grosso modo, a conversão. Agora, é aguardar, né? Tem gente dizendo que ele fica, tem gente dizendo que ele vai, e quem tem que decidir é o staff, é o Rayan e o próprio Vasco da Gama, que hoje tem um jogador sob contrato. Qual é a divisão? Também eu vi uma discussão aí nas redes sociais. O Vasco teria 60% ou teria mais? 40%, 30% da família do Rayan, 10% do agente? Então, deixa eu vender primeiro, que a gente volta nesse assunto, como fica a divisão, né, o rachucho, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, da grana da venda do Rayan. Então, vamos aguardar. Tomara que ele esteja à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Ele que já marcou 2 gols na estreia diante do Maricá e não jogou na partida com o Nova Iguaçu, sendo preparado aí para o jogo com o Flamengo nesta quarta-feira. Pelo lado do Flamengo, gente, que a gente tem ouvido nesta segunda-feira, eu fui acompanhar desde cedo, eu já trazia ontem, porque me falaram, Wellington, a grande questão, como vai fazer para os 2 clássicos? Vasco na quarta, Fluminense no domingo. Segue o planejado com o time sub-20 do Bruno Pivetti, ou pega alguns jogadores e reforçam a equipe, como já aconteceu
no jogo, o último jogo do campeonato contra o Mirassol. Era um sub-20 com mais alguns jogadores, incorporaram a equipe e fez um belo jogo com o Mirassol, ficou 3-3, foi um jogo muito legal. Aí tem gente dizendo que vai seguir o planejamento. O que eu sei é que dificilmente vão quebrar aí sim o planejamento do time principal de só entrar na competição no dia 28, sem ser essa quarta-feira, na outra, contra o São Paulo no Morumbi, às 9h30 da noite, com Felipe Luiz e a Cavalaria. Essa é a informação que eu tenho. Agora, futebol tem esse momento do Flamengo, pior campanha, 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, zona de rebaixamento. Como que é o regulamento para cair para a segunda divisão? Tem que fazer força para cair. Os 2 piores do grupo A, os 2 piores do grupo B. Você faz um quadrangular, 6 jogos, e dos 4, o último, o pior deles, é quem cai para a segunda divisão do futebol carioca. Então, acredito que o Flamengo tenha todo esse cuidado aí com essa questão. Gente, hoje 3 jogadores oficialmente deixaram o Vasco, né? O Sforza foi emprestado ao Talleres, lá da Argentina, o país dele, ele que foi muito bem credenciado na base da seleção da Argentina, pensei que arrebentaria aqui no Vasco da Gama. Outro que deixou o clube, o Leandrinho, confirmou, o Emirados Árabes leva ele por $1,5 milhão, tipo 8 milhões de reais para o Vasco da Gama. E o Maxi Domingues, que inclusive jogou ontem contra o Nova Iguaçu, já está fora do Vasco, vai jogar na Polônia, lá no Cracóvia. O Cracóvia que usa o material vermelho e branco e leva então o Maxi Domingues, o Sforza, Maxi Domingues e também o Leandrinho já estão fora do Vasco. O Vasco vai abrindo caminho na folha de pagamento até para trazer outros reforços também. Gente, deixa eu abraçar o Álvaro Pereira, seu filho, o Alexandre Carneiro, meu amigo José Carlos Fontinelli, Altos, Piauí, meu amigo Paulo César, em Bom Jesus de Itabapuana, também o José Saraiva em Manaus, estão sempre conosco, Manuel da Silva, Eduardo Silva, lá em Poção de Pedras, no Maranhão, o Edmundo Ferreira, o Sérgio Henrique, lá em São Vicente, São Paulo, também junto com a gente, o Emanuel Batista, lá em Cabo Frio, Luiz Carlos Silva, o Evandro Rafael, Ilhabela, São Paulo também, quem mais aqui? O Hélio Rocha, o Rogério Gregório, o Delfim Diniz, o Léo Feteira e a Simone Oliveira, recebendo o nosso abraço. Se inscreva aí, o Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, pega esse link, joga para outras pessoas, recomenda o nosso trabalho, por gentileza, por favor, que a gente tem o maior prazer em fazer aqui esse boletim. Sempre com notícias, a opinião é sua. Tá bom? Fiquem com Deus, uma grande semana para todos. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.